Eu achei bem curioso o que o palestrante falou, né? Ele disse, hoje não tem como nós fazer um conto em cima, ele vai plantar um tomate, um pimentão, alguma coisa que ele consiga associar ali, né? Claro, depois que fechou em cima já não tem mais essa possibilidade, né? Sim, mas eu posso estar usando a estrutura inicial, que eu seja sazonal. Então, pensar em tudo isso é uma forma de tu diversificar e em ter mesclas, né? Então, talvez, eu tenho um pedaço de parede. Aclimatar, entender, planta uma alface no chão, depois sobe as bancadas hidroponia. Exatamente. Está começando mais um VG Sulcast, onde o agro das frutas e hortaliças ganha voz. Eu sou Ederson Scopel Eu sou Carla Regina Bom Escopel. e hoje nós vamos falar sobre a diversificação na propriedade, o caminho para a estabilidade e lucro no campo. Que situação e que tema, hein? Exatamente, né? É um tema bem interessante. A gente fala bastante sobre isso até, né? Em alguns episódios, né? E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante, né? E hoje a gente sempre falava muito sobre diversificação, principalmente para o pequeno produtor, né? Mas a realidade do agro é que o grande também acaba tendo que diversificar hoje, né? Com as dificuldades que viemos enfrentando, né? Principalmente se a gente for analisar aqui no Rio Grande do Sul, né? No nosso estado, né? Então, não importa se você é um grande produtor, mas algumas culturas como soja, enfim, elas estão com uma dificuldade bem, bem grande, né? E diversificar talvez seja um caminho bem interessante, né, Ederson? Isso, e falaremos da Serra Gaúcha. Por quê? Nós estávamos há um tempo atrás em um evento e eu achei bem curioso o que o palestrante falou, né? Ele disse, hoje não tem como nós fazer um contrato futuro de preço de uva, de pêssego, de tomate. Diferentemente do que já se faz com os cereais, né? Tipo soja. Eu sei que talvez eu vou vender no ano que vem e o preço já tá fechado. Isso não acontece com as culturas aqui da nossa região, né? Por quê? Porque são culturas um tanto perecíveis, digamos assim. O giro dela, muitas vezes tu não tem a garantia de uma safra, não que em outras regiões tenha, né? Hoje a situação de clima é muito complicada com relação a isso. Falando em clima, fazendo um adendo para você que está nos escutando, foi confirmada a previsão de Laninha. Ou seja, o Rio Grande do Sul, teoricamente, terá um verão mais seco e o Norte e Nordeste mais chuvoso. Então é uma notícia um tanto interessante, o que faz nós nos programar com muitas outras situações, né? Exatamente, né, Ederson? E quando a gente fala em diversificar, né, vamos entrar no nosso tema, né, principal. Quando a gente fala nisso, na verdade, a gente não fala só em culturas diferentes, né? Acho que existem várias formas de diversificar, né? E a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, né? Então, se a gente for falar de cultura, né? Hoje o produtor de uva, por exemplo, eu trabalho com uva coberta. O que ele pode acrescentar ali, vamos pensando na estrutura que ele já tem, Ederson? Sim, daqui um pouco o que a gente vê muito no campo é o quê? É um produtor que trabalha com uva coberta no início do ciclo, digamos assim, aonde ele vai até a própria videira subir em cima, ele vai plantar um tomate, um pimentão, alguma coisa que ele consiga associar ali, né? Claro, depois que fechou em cima já não tem mais essa possibilidade, né? Sim, mas eu posso estar usando a estrutura inicial que eu investi e que eu sei que vai demorar 2, 3 anos ali para mim começar a tirar dinheiro desse investimento que eu fiz e tá plantando outras coisas ali, né? E o que eu acho também às vezes curioso é o que o produtor ele tá lá com, por exemplo, uma área de ameixa ou pêssego que ele vê que está em fim de carreira, né? Aí ele já quer trocar para uma outra cultura. Ele vai ali no meio e já planta a próxima, talvez. Isso muita gente já deve ter visto, ou tem uns pés de laranja, ou da próxima cultura que ele vai ter na frente, né? Sim, isso ele está antecipando, né, o período dele. Vamos dizer assim, tem algo que está indo em declive e eu já vou criando algo para começar a subir meu faturamento de novo, né? Então, acho que isso também é uma forma de diversificar, né, dentro da propriedade, né? E o que tu falou também faz muito sentido com relação a não é só a cultura diversificar, né? Mas a forma que eu vou vender também, né? Daqui um pouco eu posso diferenciar a minha forma de comercialização para mim conseguir agregar valor. E até a outra questão
talvez a gente vai estar conversando mais em episódios para frente, que é a questão do turismo, que também é uma forma de diversificar na propriedade, né? Sim, ou, por exemplo, vamos pegar uma cultura que nem o morango, né? Ela é uma cultura basicamente de ano inteiro, né? Períodos de alta e de baixa de produtividade, mas você vem trabalhando com ela basicamente o ano inteiro, né? O que tu faz quando tem uma alta de produção de morango, né? Então, pensar nisso é diversificar. Então, sei lá, ter uma agroindústria, ter um turismo rural onde eu faço aquele colhe-pague, né? Ter o congelados, enfim, pensar em formas de vender diferentes, né? Ah, eu vendo quando eu tenho pouca produção, eu vendo só para um determinado lugar. Será que eu posso vender para outros também quando eu tenho mais produção, por mais que seja sazonal? Então, pensar em tudo isso é uma forma de tu diversificar, e diversificar é trazer um pouco mais de segurança e garantia no teu rendimento, né? Na minha visão. E tudo isso vai aumentar no quê? Que é o fluxo de caixa do produtor hoje, né? Diferentemente dele ter, a gente sabe que todos os produtores, eles não ganham por mês, eles ganham por safra, né? E tu já pensou em ter várias safras durante o ano? Ah, eu tenho a safra do morango, eu tenho as... Mas muita gente também vai nos ouvir dizer, tá, mas é mão de obra para isso. Mas é que o que tu pode fazer é diversificar em períodos que tu não tem o serviço propriamente dito batente, tu trabalhar dentro daqueles meses, né, digamos. Exatamente. Hoje, se a gente pensar em safra de uva aqui na nossa região, vai dar, vamos dizer assim, em alguns lugares vai começar a metade de dezembro até fevereiro, né? Então, tu tem ali meses que são mais críticos, tá? Mas o que eu posso ter em meses que não tem tanto trabalho? Talvez eu possa ter um pêssego do cedo, que eu vou colher ali em outubro, novembro, né? Talvez eu possa ter um citrus que eu vou colher depois disso. Talvez eu possa ter um caqui, talvez eu possa ter kiwi, ou um morango, que daqui a pouco eu faço um manejo para que nessa época, né, ele não produza, né? E eu tenho a produtividade só em épocas que eu realmente consigo estar manejando. E alguém pode pedir para nós, tá, mas vocês querem que nós trabalhemos o ano inteiro? Não, nós queremos que vocês ganhem dinheiro o ano inteiro. Isso aí. Trabalhar, vocês já trabalham o ano inteiro, né? Então, pensar em ter mesclas, né? Então, talvez, eu tenho um pedaço de pareira lá que, cara, eu teria que repor. Será que eu reponho realmente pareira, videira, enfim, uva? Ou será que eu posso pensar em algo diferente, né? A gente sabe que a mão de obra é um problema? Sim, é um problema. Só que pensa que diversificar também te auxilia nisso. Se eu tenho lá 10 hectares de pareira, eu preciso de X pessoas para colher e é todo mundo naquele mesmo período, né? Então, o meu volume de gente é maior naquele período. Agora, se eu tiver outra, vamos dizer assim, ao invés de eu ter 10, eu ter 5 de pareira, 5 de kiwi, ou sei lá, 2 de kiwi e outras coisas, eu também consigo diminuir um pouco essa mão de obra, né? Eu não preciso ter tanta mão de obra para fazer essas colheitas, né? O que, mais uma vez, está no fluxo de caixa, né? Dinheiro entrando para conseguir movimentar a máquina, né? Exatamente. E outra coisa que influencia muito, né, é o tal do clima, né? Esse a gente não manda nele, né? O Ederson comentou ali sobre as previsões, né, para esse ano. Diversificar também, vamos dizer assim, dá uma segurança um pouco maior em relação ao clima, né, Ederson? Porque se eu tiver, vamos pensar, eu tenho pêssego, só pêssego. E aí veio uma intempérie lá e demoliu minha safra. Só que daqui a um pouco, se eu tivesse citros, aquela intempérie que veio não teria prejudicado tanto os citros. Então, eu já tenho uma forma de continuar movimentando, né? Ou tu tem a uva daí a gente pode falar da questão de preço, né? Eu tenho, por exemplo, a Niagara coberta, que deu o valor de R$4 o quilo. Top, beleza, muito bom. Aí depois eu tenho uma uva mais tardia, que deu R$1,50 o quilo, vendido para indústria, enfim. Cara, ainda que eu tenha as duas, né? Uma vai equilibrando a outra, mas é de avaliar se realmente eu mantenho aquela ou se eu vou para uma outra cultura, né? Exato, mas aí é realmente de avaliar, né? Porque daqui a um pouco tu bota todos os teus ovos num cesto só, né? E aí, deu R$4, foi muito bom, vou cortar tudo, vou plantar tudo, uva para vender coberta, bababá. E aí todo mundo pensa assim,
E aí o que acontece? A uva coberta que estava a 4 cai a 1. Oferta-demanda, né? Isso é lógica, né? Não tem muito o que fazer. Então, sempre procura, tipo, pensar, às vezes até fora da caixa. Talvez vai ter gente que vai te dizer, não, mas tu é louco, enfim, né? Mas pensar de uma forma diferente, trazer coisas diferentes também, nem que seja na forma de apresentar o teu produto, né? E olha, por exemplo, a gente tem um cliente nosso que ele tem hidroponia, cebola, videira, milho, e vai plantar pimentão agora. Cara, olha quanta diversificação ele tem ali. Isso tudo vai fazer com que, consequentemente, ele em alguns períodos do ano, por exemplo, a alface vai colhendo o ano inteiro na hidroponia, né? Sim. O pimentão vai começar a colher ali em dezembro, junto com a uva, mas as quantidades equivalem à mão de obra que ele tem. A cebola também. Se a gente for ver um histórico, a cebola está com preço ruim. Mas é aquela velha história. Produtor é meio que... Tu não pode ser um aventureiro, tem que ser um produtor mesmo. Quando eu decidi plantar a cebola, eu vou indo. Até que uma hora vai pirar, né? Sim, exatamente. Né? Tem que realmente separar isso, né? Diversificar é diferente de aventurar, né? Porque é tu saber o que tu tá fazendo, é tu incluir uma cultura que vai te trazer rentabilidade, que vai ter venda, que vai... não é para simplesmente... Ah, não, agora eu vou resolver plantar goiaba. Tá, mas e aí? Né? Para quem eu vou vender e dá para produzir aqui na minha terra? O que que precisa? Tem saída para isso? Isso tudo tem que ser pensado, né? Não é só simplesmente, vocês falam em diversificar, beleza? Tá, não, eu vou fazer uma hidroponia e eu não tenho estrutura de estufa, cara. Né? Não faz sentido, né? Então, tem que pensar e andar conforme a perna, olhar todos os detalhes, né? Que esse é a questão investimento versus retorno, né? Por exemplo, tem um produtor que nos procurou, que ele queria fazer uma hidroponia. Só que ele não queria investir muito, talvez. Por que ele não faz a estufa? Começa a se aclimatar, entender, planta uma alface no chão, depois sobe as bancadas de hidroponia, né? É uma possibilidade, né? Sim. Cada um faz do jeito que quiser. Mas isso não pode ser um erro comum. Tu fazer sem ter um mercado onde tu vai atingir, né? Tem que ter já o mercado para te conseguir abastecer ou vender para ele, né? Exatamente. Estudar mercado hoje é muito importante, né? Para qualquer setor, né? E para o produtor, cada vez mais isso é importante, né? Porque a gente vê realmente as dificuldades que vêm se passando, né? Por exemplo, o Ederson falou da hidroponia ali, né? Se tu falar também, esse ano foi um ano bem estável, né? De preço e tal, né? Aquele cara que tá perdurando pelo tempo, ele sabe disso, que vai ter anos que vai ser muito bom, vai ter anos que vai ser muito ruim, né? E vai ter anos mais ou menos, né? Então, na média, mas é aquele cara que tá perdurando pelo tempo, né? Agora, tu vai investir numa hidroponia. Custo alto, né? De investimento inicial. E tu não sabe nem para quem vender, daí tu pega esses períodos de preço não tão bons e aí tu desanima, né? Então, por isso que é importante entender do mercado, entender como tu vai fazer e, sei lá, daqui um pouco, o preço da hidroponia não tá legal, mas eu tenho como investir, eu vou partir para um mercado processado, por que não? Porque se a gente for avaliar não, se a gente vai ver, a agricultura não está mais para amador. A nossa margem de erro, ela é muito pequena. Sim. Ou seja, tu tem que ter muito mais acertos do que erro, para lá no final a gente conseguir ter um lucro, seja isso para pequeno, médio ou grande produtor. Cuidado, que a margem de erro está cada vez menor. E se a gente falar, por exemplo, em hidroponia, hoje na hidroponia eu posso trabalhar com uma alface crespa, que tem muito no solo, né? Mas eu posso talvez ir para um mercado um pouco diferente, né? Se eu trabalhar com as alfaces, vamos dizer assim, que são mais uma especialidade, mini alface, as easy leaf, as frisée, as roxa, enfim, trazer um mercado diferente. Por que eu não posso, ao invés de ir lá e vender no Ceasa, ao invés de ir lá e vender no mercado, eu começar a atender alguns restaurantes que têm essa procura por essa qualidade, por essa diversidade, por essa entrega maior, né? E aí eu consegui agregar valor também no meu produto, né? Então isso tudo é um estudo de mercado que é muito importante fazer, né? Porque tu olha, por exemplo, tem alguns clientes nossos que eles vendem e entregam morango casa a casa, né? Ou seja, eles conseguem agregar um pouco o valor. O consumidor, às vezes, ele vai pagar, porque ele sabe que ele vai ter um morango de procedência de uma pessoa que ele conhece, entregue em casa a um preço X já combinado. Ele vai dizer, toda semana eu passo ali, tal horário e o valor é esse. Concordo ou não concordo? Concordo. Beleza, tá feito.
Exatamente. Assim como vai ter aquele que vai preferir vender no volume, né? Entregar no mercado, entregar numa Ceasa, entregar em algum lugar assim, né? E talvez não vai ter aquela rentabilidade melhor por quilo, né? Mas vai ter a entrega no volume, né? Então isso tudo, vamos dizer assim, não tem certo e errado, né? Nisso tudo. Tem que cada um entender o que é bom para si, para o seu bolso e para sua disponibilidade de tempo, mão de obra e por aí vai, né? Quando a gente falou também que a margem de erro está muito menor, a margem de erro com relação à utilização de produtos, isso é uma crítica. É para quem utiliza produtos sem registro em determinadas culturas, muito cuidado, né? Porque, cara, é o teu consumidor que está levando para casa o alimento. A gente já falou isso várias vezes, mas é sempre bom e importante reforçar. Exato. Vamos dizer assim, cuidar com essa questão do resíduo, né? O Ederson falou, né? A gente tá com a história bem alta do tal do metanol, né? Agora nas bebidas alcoólicas, né? Infelizmente. E querendo ou não, a gente não quer que isso seja passado pro agro, né? A gente já sabe que a gente é vilão em tantas coisas, né? Então, cara, vamos se conscientizar, vamos cuidar o que dá, vamos fazer o nosso melhor, vamos pensar que a gente precisa manter o nosso consumidor bem também, né? E saudável. Afinal, o agro é muito importante, né? Então, cara, quando der para dar uma cuidada nisso, diminuir resíduo, utilizar ferramentas que são mais sustentáveis e que têm eficácia, que hoje a gente tem muita opção no mercado, né? Se a gente fosse falar sobre isso há 10 anos atrás, talvez a gente estaria dando um tiro no pé, porque a gente sabe que a tecnologia que tinha não era tão eficaz, né? Mas hoje tem muita opção, né? E, cara, só buscar as opções, buscar empresas sérias e trabalhar também para isso, né? E querendo ou não, também é uma forma de diversificar, né? A gente tem grandes produtores que hoje, eles não trabalham escrito, me fugiu agora, ecológico, né? Orgânico, né? Eles não trabalham escrito orgânicos, né? Mas eles trabalham escrito que o produto deles é livre de agrotóxico, né? Então também é uma forma de você agregar valor, né? Se você fizer isso, tu vai ver que o consumidor ele vai também entender e vai pagar mais, né? Mas daí tem que fazer isso com seriedade, né? E é aquela velha história, a gente é vilão em muita coisa que a gente não deveria ser por interpretação errada de algumas pessoas, né? Então não vamos dar margem para isso, né? Não vamos dar margem para ser apontado o dedo, né? Exatamente. A gente tem que se conscientizar e fazer da melhor forma e da forma correta, que é para ganhar cada vez mais os nossos clientes e transmitir essa credibilidade que o agro tem e que ajuda muita gente, né? Exatamente. Ederson, mas, por exemplo, agora o produtor escutou até aqui e ele entendeu. Bom, agora realmente eu preciso diversificar, esse ano não foi bom, tô vendo que o próximo vai ser meio conturbado também. O que eu posso estar buscando? Por onde eu começo? O que eu olho primeiro, né? Eu acho que a gente poderia fazer, deixar para quem nos ouviu ou nos assistiu de duas formas. Ou ele vai diversificar a cultura, ou ele vai diversificar a forma de comercializar, né? Sim. Que eu acho que seria bem bacana. E talvez nós pudéssemos incrementar a parte de turismo rural, que também vai se diversificar. Quanta gente da cidade não quer ir lá conhecer ou entender como é que é o processo? E quanto grandioso não vai ser o produtor explicar pelo que ele passa e o que ele vive, né? Exato. E tem tantas, aqui na nossa região, né? Se a gente pegar, por exemplo, os Caminhos de Pedra, é um case de sucesso, né? Claro, eles são um turismo rural mais voltado para a gastronomia, mas tem alguns lugares que tu consegue ali fazer a pisa da uva e ali colher o morango e por aí vai. A gente foi esse ano, né, visitar uma plantação de oliveiras, né, e lá a gente ia lá e fazia... Pô, eu e o Ederson estamos no meio do agro, né, e mesmo assim a gente foi lá, pagou, investiu para fazer o quê? Para fazer algo diferente, para entender um pouco mais sobre a cultura. Então, cara, tem público para isso, tem público para, às vezes, claro, a gente que está no dia a dia, eu não vou pagar para ir lá colher uva, sim, né? Tu tem que colher uva, né? Mas quanta gente gostaria de ter o prazer, né? E a gente sabe que a pandemia mudou isso muito, né? Quando cresceu aqueles gardens, né, que a gente viu, né? Na pandemia. Por quê? Porque a galera da cidade, no geral, e nós também, né? Que somos da cidade, a gente mora na cidade hoje, né? Somos do interior, mas moramos na cidade. A gente, às vezes,
às vezes não, mas por muitas vezes a gente quer simplesmente sair de dentro do apartamento, enfim, né? E pisar na terra e ter contato com a natureza, e isso cresceu muito na pandemia, né? Então, olhar para o teu lugar de uma forma diferente, né? Se a gente for pensar em Airbnb, por exemplo, né? Cara, quem quer dizer que as pessoas iam pagar, sei lá, 1.200, 1.300, 1.500, até mais... 4, 5 mil. Pra ir dormir num lugar que não tem ninguém pra te atender, né? Porque normalmente quando tu vai num hotel tem o cara que tu liga, faz isso, liga, faz aquilo, né? Às vezes não tem nem café da manhã, né? Então, olhar pra fora da caixa, literalmente, e entender o que eu posso. Cara, tem tanta propriedade bonita pra caramba, né? A gente tem clientes nossos, né? Que plantam girassol, por exemplo, né? Plantaram no primeiro ano para bonito, viram o quanto aquilo ali era legal e que poderia também ser uma fonte de renda. E o que a galera fez? Cara, começa a investir, tirar foto. A gente tem clientes que usam isso para fotos, né? Tem clientes que usam isso para conhecer mais um pouco da estrutura que eles já têm, né? Então, o chamarisco do girassol para trazer lá o cara para comer uma tábua de frios, tomar uma espumante, enfim, né? Então, isso tudo é olhar fora da caixa e trazer, cara, uma plantação de girassol, sim, mas é bonito pra caramba. Quanta gente queria ver de perto, né? E não é uma coisa normal aqui na nossa região, né? Eu acho que talvez muita gente deve estar ouvindo agora, ou assim, e no sentido de, mas será que eu vou fazer? Será que não é muito pequeno? Será que não vai vir gente? Enfim, mas tira isso da cabeça, porque todo mundo nasceu pequeno, né? Ninguém nasceu grande, caminhando, correndo, falando, né? Vai aos poucos, vai investindo, faz caprichado, atende as pessoas muito bem, que isso que as pessoas gostam, que tu vai ver que o boca a boca é o que vai movimentar o teu negócio, né? Fui lá no fulano, ele me ensinou a fazer grosto lá. Exatamente. Aí tá todo final de semana ele tá ensinando, ou geleia, alguma coisa. Só tem que pagar um valorzinho lá e aí ele te ensina. Quer ir lá conhecer também, é assim que vai indo, né? Tu pega, por exemplo, né? Agora, domingo, né? Que passou o Dia das Crianças, né? Nós vivemos no interior, cara, quanta coisa feliz a gente teve, né? E claro que teve muita perengue, né? Mas quanta coisa feliz a gente teve, cara, ir brincar de estilingue, ir pegar um pedacinho de mangueira, botava uma laranja na ponta, outra na outra ponta e pá, com um pauzinho aqui. Às vezes, trazer essa experiência para a criança da cidade, por que não, né? Fazer uma experiência diferente, claro, né? Não vai fazer eles se atirarem laranja que nem nós dava nas costas, que ficava as marcas 15 dias, né? Mas trazer coisas diferentes para a criança também, nem que seja uma poça d'água para pisar no bar. Vocês acham que elas não iam gostar? Iam gostar para caramba, porque muitas não sabem o que é isso, né? A gente tem aqui nos Caminhos de Pedra a Casa da Ovelha. Cara, tá sempre cheio de gente, porque é uma experiência diferente para quem nunca viu uma ovelha de perto, né? Então, às vezes a gente que tá dentro, vamos dizer assim, do mundo do agro, dentro de seja qual parte for dele, a gente olha, eu não vou pagar para isso, eu não sei o quê, mas tem muita oportunidade dentro disso e tem muita gente querendo pagar para fazer o que tu faz. Andar de careto? Exatamente, né? Então, levava, sei lá, né? Cara, eu tenho uma vista legal, fazer um negócio, que nem o Ederson falou, vou andar de careta, vou levar o cara a colher uva, vou no final oferecer... Colher alface? Nossa, tem um monte de pessoas. Vou levar no final o cara, sei lá, comer um grosto frito ali na hora, que eu posso até ensinar ou não fazer, né? Então, fazer um merendinho, cara... Né? Tem um cliente nosso que tem um negócio assim, uma proposta assim. Então pensa assim, para quem não sabe o que é um merendim, né? A merenda, que também, né, é mais difícil, mas é fazer um lanche no meio do Pararal, por exemplo, né? Cara, que negócio legal. Para nós, na nossa infância, a gente ia pra roça, né? Trabalhar e gostava de comer a merenda. Mas, tipo, é uma coisa legal e, vamos dizer assim, para quem... Assim como nós, saiu do interior e não tem mais essa vivência, cara, isso aí dá vamos dizer assim, dá um negócio no coração, um aconchego, né? Tu lembrar daquilo que foi bom e foi feliz, né? Então, abrir o horizonte e olhar para a diversificação de várias formas, né? São os momentos afetivos. Exatamente, né? Exatamente. E, cara, a galera paga para isso, porque é criar memórias, né? Como falam hoje em dia, né? E assim você foi mais um VG Sulcast de informações.
O que tu achou, Carla? Foi bom? Eu acho que foi bem interessante, né? Trazer essas informações, trazer um pouquinho, dizer assim, ajudar vocês a abrir um pouco a mente, olhar fora da caixa, né? Porque a gente como empresário sabe o quanto é difícil olhar fora da caixa, né? E vocês que estão nos ouvindo também, se um dia quiserem dizer para nós algo pra gente olhar fora da nossa caixinha também, é interessante, né? Acho que no Veja Sulcast vocês podiam fazer isso, fazer aquilo, isso aqui não tá legal. Lá. Olha só o quanto todo mundo tem que fazer diferente a cada momento, né? Porque hoje, por exemplo, em alguns lugares a gente concorre com o Mercado Livre. Sim. Que está indo lá no interior entregar para o produtor. Como é que nós vamos contornar isso, entendeu? Porque todo mundo vive de venda, né? Sim. Até o produtor que está nos ouvindo, ele vende a uva, vende pêssego. Isso se chama diversificar ou... não é só porque a gente está pedindo para vocês fazer que a gente não tem que fazer, né? Sim. São uma faca de dois gumes, digamos assim. Um faz para o outro fazer e todo mundo vai evoluindo junto, né? Exatamente. Então, eu acho que essa que é a mensagem que nós podemos deixar de... Veja se você não pode fazer algo a mais para agregar valor para ti, né? Isso, algo a mais, algo diferente, algo que traga, vamos dizer assim, uma pegada mais de lembranças, de memórias, alguma coisa assim, talvez, né? Que o pessoal paga para ter isso, né? Hoje em dia. Para o teu fluxo de caixa, não só trabalhar, mas ganhar também, né? Isso. E querendo ou não, cara... Pega e conta a tua história. Aquelas propriedades que tem o nono e a nona ainda, meu Deus do céu, faz um turismo rural e pede para eles contarem a história deles, para eles estarem ali para receber as pessoas quando eles puderem, né? Eu sei que às vezes é puxado e tal, mas é marcante demais quem já foi num lugar que tem o nono e a nona ali te recebendo, conversando, né? Para quem não sabe o que é nono e nona, é o vô e a avó, né? Te recebendo e conversando e trocando uma ideia ali, cara, é muito rico o que eles têm normalmente para nos passar, né? Então é tão interessante, né? A gente sabe que alguns vão reclamar, né? Ronhar, que nem a gente fala aqui, mas, cara, é muito legal. Então, olhar para fora da caixa um pouquinho é bem interessante. Né? Muito obrigado por mais esse episódio, Carla. Foi muita informação bacana que quem ouvir, parar, pensar e refletir, vai com certeza agregar em alguns momentos que está precisando, vamos dizer assim. E uma coisa que eu acho que é bem importante, mas o que tu fizer, não importa qual for a forma que tu for diversificar na tua propriedade, mas faz com amor, faz com verdade, mostra de verdade o que tu tá fazendo, né? Porque hoje o marketing é muito fácil, né? E a gente acaba... às vezes se iludindo, né? Então, quantas vezes tu já não foi num lugar que expectativas versus realidade era muito grande, né? Era muito diferente, né? Vamos dizer assim. Mas, cara, dá o teu melhor, mostra o teu melhor, né? E quando alguém te der uma crítica, aceita ela, porque quantas vezes os negócios fecham porque ninguém criticou? E tu não teve a oportunidade de melhorar porque tu simplesmente não estava vendo, né? Então, pensar também dessa forma eu acho que é bem importante, né? Principalmente quem tem alguma coisa de turismo, né? Cara, se chegou alguém e falou, acho que o teu atendimento tá demorado, o teu atendimento isso, o teu atendimento aquilo. Teu café tá frio. Teu café tá frio, o teu, né? Claro, né? Não dá pra gente ficar ouvindo tudo e deixar todo mundo mandar no nosso negócio. Mas quando alguém faz uma crítica que tu vê que ela é verdadeira e o cara tá tentando te ajudar, cara, vai lá e ajusta isso. Porque é nesses ajustes finos que tu faz que o teu negócio segue, né? Devolva pro cliente, eu fiz isso, fiz aquilo. Exatamente. Da mesma forma, quem tem um negócio que nem nós, né? Uma empresa, o produto não foi bem desse jeito, daquele outro, e assim vai ajustando, né? Exatamente. Então a variedade que tu recomendou não foi bem, então a gente já sabe que naquele período não se recomenda. Né? Exatamente, isso é muito importante para nós, né? Também ouvir esses feedbacks que às vezes é doloroso de ouvir, né? Mas eles são pra gente crescer. Beleza, Ederson? Chega de falar. E assim, concluímos mais um episódio do Veja Sulcast, repleto de informações valiosas. Queria desejar a todos um plantio próspero com colheitas abundantes. Fiquem ligados para os próximos episódios, onde estaremos trazendo informações relevantes ao nosso setor. Abraço e até a próxima.